Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui, nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos, aqui diretamente de Lincoln, Nebraska. Vocês encontram mais informações sobre a gente em nossos LinkedIns, links no post. Em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos em várias plataformas de podcasts, incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback pra gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team@unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro, que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências. Aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre configuração, credenciais e código. Esse episódio é especialmente importante para aqueles que tiverem problemas com alguma das perguntas a seguir. Connection strings e senhas no código te incomodam? Sua codebase é segura? E se alguém acessa o seu repositório? Como que você fica? Você controla os riscos de vazamento de código? Você consegue mudar de provedor de cloud instantaneamente? E as suas configurações e as suas credenciais? Se alguma dessas perguntas te incomodou, esse episódio é pra você. Vem com a gente. E se você responder sim pra todas, você senta e chora no banho? Configurações e credenciais. Como a gente trata isso no código? Tratar eles como elementos voláteis, elementos químicos voláteis, que se combinados podem explodir, né, Álvaro? A importância de tratá-los dessa forma é crítica. É o famoso carvão, enxofre e salitre, misturou, explodiu. Existem dessas perguntas que a gente começou no episódio, isso dá-se a riscos de você juntar esses três elementos, vamos dizer assim. Por exemplo, você acaba onerando riscos desnecessários à sua codebase. O primeiro, eu acho que deles, é o risco de exposição a credenciais ou de informações sensíveis. Quando a gente pergunta se a sua codebase é segura e se alguém acessar seu repositório, é a mesma questão, tipo, você salva a senha no seu código, você versiona junto, isso fica exposto. Se um atacante ou, enfim, uma brecha da sua codebase, que por algum motivo vaza alguma credencial, alguém tem acesso ao seu código, se você tem a separação clara desses concerns, desses pontos, você mitiga, você controla, né, o risco de alguém saber um acesso direto a uma API que você usa, por exemplo. O atacante vai saber como você lida com isso, como você gerencia, mas ele não vai ter o acesso direto, e é um nível ali, uma barreira que tu cria para quem tá atacando. Né? E incrível, né, Álvaro? Porque esse ponto que você falou, lembra das perguntas que a gente fez agora, né? E uma piadinha interna que a gente fez é que se você respondeu sim para todas essas perguntas, senta e chora, né? É fenomenal, porque é verdade. Se você... As connection strings, né? Como que você gerencia as conexões com os bancos de dados de uma forma segura no seu código, né? O risco tá ali. É muito importante tratar isso com alta prioridade. Mesmo que você tenha em um ambiente que não é regulado, né, como uma área financeira, é extremamente importante você tratar as suas credenciais, a sua configuração como dados ultrassensíveis. Buscando até num passado aí recente, vamos dizer assim, é até normalizado o comitar, às vezes, subir para a sua codebase alguns tipos de credenciais. Por exemplo, no Team Foundation Service. Acertei? Acertou. Dessa vez essa vai para edição. Essa vai.
Você tinha lá, né, o versionador da Microsoft mesmo, e daí você tinha lá a tua connection string no webconfig, e você subia isso normalmente. Então, se alguém tinha acesso ao seu código, para escalar, né, o acesso, é muito simples, você dá uma olhada no webconfig e tá aqui a base de dados, eu consigo extrair tudo. Ou até mesmo no WordPress, esses PHPs da vida, que ele tem num arquivo todas as credenciais para quase todos os recursos que você usa. Então, é muito fácil você escalar acesso, abrir brecha de segurança desse jeito. Não, é muito incrível isso, porque a gente vai falar em detalhes agora durante o episódio, mas a gente é acostumado a fazer isso, né? Você fala do Heroku, você fala desses aplicativos que você faz lá, uma linha de comando para publicar, que o arquivo tá com a configuração lá. Então é muito difícil. E isso leva a um segundo aspecto, que é o acesso a dados não desejados. Com essa cultura da gente normalizar, de pôr a configuração, de pôr essas credenciais lá, o quanto a gente acaba expondo de acesso do seu próprio aplicativo a informações que você não deseja. Um outro elemento em relação a isso é o uso dos recursos que você tem. Às vezes você acaba não colocando uma credencial, mas acaba expondo um recurso publicamente, como o S3, né, Álvaro? Quem nunca no Visual Studio usou aqueles markups, tipo assim, if staging ou if develop, para dizer aonde vai selecionar, qual recurso você vai acessar, e dá algum chabu na hora da build e ele ir pro lugar errado. Quem nunca, né? Não, e meu Deus, dá 30 tipos de arrepio de ver essas variáveis de ambiente tipo node env production. If node env, if ambiente igual produção, né? Faça isso. Isso vai dar chabu. A gente podia fazer uma vinheta, né, Álvaro? Colocar assim, ó, vai dar chabu. Alguma coisa nessa linha. Vamos pensar, gente. Essa vai para edição, mas vai ser legal. Né? Vocês dizem aí, gente, ó, sugestão para todos os ouvintes aqui, sugestão sobre vinhetas assim legais, manda pra gente, tá? Agora, mas a gente comentou sobre o S3, né? Eu acho que é o serviço mais exposto do mundo. Eu tenho um conhecido muito próximo meu, o Noah Code aqui, um ótimo desenvolvedor. Ele foi Program Manager do Visual Studio Code na Microsoft e trabalhou por muitos anos no time do S3, né? Do S3 e pela Amazon. E eu lembro que quando o S3 caiu, ele falou, né, no status do Facebook dele: hoje eu recuperei a internet. Né? Todo mundo usa o S3. E o S3 é muito mal utilizado por muita gente. Exemplos que a gente tem é a exposição dos dados do Capital One. O Capital One teve dados expostos no S3 por uma configuração errada da sua API, das suas credenciais. Isso exemplifica ainda mais as dores de cabeça que você pode ter se você não levar a sério o gerenciamento dessas credenciais e configurações. Desses vazamentos, digamos assim, são um problema porque o desenvolvedor ele tem que tomar cuidado, eu acho que no research dele. Por exemplo, para você acessar, você tem N formas de você disponibilizar o asset, né, ou a imagem para alguém. Você pode criar links temporários com credenciais temporárias, você tem N policies para você configurar lá, e isso geralmente é negligenciado. Isso até sai um pouco do escopo de configurações e credenciais, mas é um ponto de atenção importante. Se você tem as policies efetivamente bem configuradas para o uso do seu aplicativo. Toma cuidado com dar acesso administrativo para todo mundo só por questão de simplicidade, tá? Né? E eu acho que é interessante também o uso de credenciais. Eu acho que isso vai ligar muito à questão do if. Ambiente produção usa essa credencial, if ambiente desenvolvimento usa essa outra, né? Brincadeiras à parte, cuidado quando você integrar o seu pipeline ali e, por sem querer, acabar usando as credenciais erradas, tá? Você foi lá, abstraiu o ambiente de configuração, as configurações, mas acabou usando, sem querer, a sua credencial de produção no ambiente de teste. Um exemplo que temos aí do passado aí, que a gente não vai mencionar a empresa, mas empresas que integrando com serviços e fazendo uma prática legal de testar os serviços de integração, incluindo, por exemplo, o SendGrid, que é o exemplo da vez aqui, acabou usando as credenciais de produção e testando 170, 200 mil envios de e-mail numa tarde e bloqueando a conta de produção.
né? Essa empresa, esse serviço não conseguiu mandar e-mail mais porque bloqueou. Olha que bacana, né? Imagina a bronca. Nossa senhora, alguém levou um pito. É. Mas bacana, legal. A gente falou dos riscos, das questões gerais, da importância. Tá? Então, se você está desenvolvendo aplicativo de nuvem, colocou sua connection string, colocou sua conexão de banco de dados e fez um Heroku lá, um publish para o Heroku lá direto, cuidado. Não põe em texto plano, por favor, tá? Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Tem saída. Configuração. O que é configuração? A configuração, muitas vezes a gente fala, tem a configuração do sistema, tem a configuração do usuário. Toma cuidado com esses dois, mas tem uma linha. O que é a configuração? É tudo aquilo que se refere a dados que mudam de um ambiente para o outro. Então, pode ser tanto os settings, né, as configurações de sistema, como as configurações de usuário. Então, se você tem um ambiente multi-tenant, se você tem um aplicativo, a configuração, ela inclui os dois aspectos. Eu tenho 2 centavos sobre isso, que na verdade são 2 pontos, que a primeira coisa é que algumas configurações elas se misturam com questões de credenciais. Por exemplo, a connection string, ela é uma configuração, mas ela é sensível o suficiente para ser tratado, para ser criptografada, para você guardar ela de uma maneira muito segura. E o meu segundo ponto ainda sobre configurações, sobre a questão de multi-tenancy. A gente não tem ainda um episódio, acho que específico, o Beyond 12 Factors não fala diretamente sobre multi-tenancy, mas quando você expõe o multi-tenancy, as pessoas geralmente associam só com mudar a base de dados, né? Segregar a base. Você tem uma base para cada cliente, ou você faz uma busca sempre relaciona a dados, mas nunca configuração e nunca ambiente. Quando você tem um fator de multi-tenancy, um processo de multi-tenancy na sua aplicação, você tem que tratar tudo como se fosse multi-tenancy, inclusive configurações e inclusive credenciais. Então, sempre quando for falar em multi-tenancy, não é só base, tipo, o buraco é bem mais embaixo e ajuda muito, tem muitos benefícios, mas sempre o buraco é muito mais embaixo. É muito mais complexo, né, Álvaro? E interessante como é importante você tratar isso desde o começo. Se você usa um serviço especializado, tem aí o serviço de console, por exemplo, que é um serviço que pode ser utilizado para configuração. Você tem o Vault para segredos, né, para secrets, então que permite você gerenciar. Mas mesmo que você desenvolva o seu próprio, que às vezes é a melhor solução quando você tem um ambiente customizado, a importância de você tratar Configuration as a Service desde o começo. Tá? Ele complica um pouco a sua arquitetura, complica um pouco a sua topologia, a forma como os serviços interagem, mas você vai economizar e vai salvar a sua pele muitas vezes depois. Depois, a partir do momento que você resolveu a primeira dependência cíclica, passa a boiada inteira, né? Tá tudo resolvido. No começo vai ser a dependência cíclica, serviço chamando serviço, vai dar um monte de chabu, mas depois que resolveu isso, vai embora. Os 100 mil requests por segundo, vai tudo, vai que vai uma beleza, né? Mas então, a gente fala, né, o que configuração? É URL, é endpoint de integração, é credencial de API, API secret, é connection string, conexão de banco de dados, usuários, configurações de tenant, de cliente. Às vezes a configuração de um cliente, ela não tem nada de dado sensível, mas por ser já uma configuração de usuário, ela tem vamos dizer assim, um nível elevado de sensibilidade. Então, a criptografia disso é importante. Um bom exemplo, acho que disso, é a configuração, por exemplo, de strength de senha. Por exemplo, sei lá, a senha tem que ser forte tal nível. Isso não é uma coisa sensível, porque geralmente o usuário vê na tela, mas isso num cenário multi-tenant, você tem diferentes requerimentos sobre isso. E isso é uma configuração que tem que ser mudada. Ou, sei lá, às vezes alguma questão mesmo de aplicativo, de tela, enfim, uma série de coisas que são configurações que mudam conforme o ambiente, como a gente falou, mas elas não são sensíveis, não são credenciais. Exatamente. Agora, beleza, falando sobre o que é a configuração. As credenciais a gente também falou bastante, né? A gente tinha anotado aqui na nossa pauta aqui, super completa, super rica aqui de informações, né? Gente, vocês sempre precisam ver a nossa pauta, ela é maravilhosa. A gente tinha falado muito sobre a questão, a gente tinha aqui o próximo tópico que era as credenciais.
E elas são autoexplicativas. A gente já falou bastante sobre a questão de configuração, porque existe esse overlap aí, né? Sobre a questão de o que é configuração e o que é credencial. Elas não podem, de forma alguma, estar no seu código. Se você tem credencial no seu código, toma cuidado, tá? Já é um sinal vermelho, assim, um sinal de alerta muito grande. Claro que existem situações que você prefere gerenciar os seus secrets, suas credenciais, no próprio código. Mas se for fazer isso, tome cuidado. Você não quer expor. Exemplos disso é você utilizando o Git Secrets, por exemplo. O Git Secrets é uma ferramenta que permite você fazer criptografia, né, e criptografar e descriptografar o teu código, a tua base, conforme você interage com o repositório com o source control. Se você está utilizando uma ferramenta desse tipo, beleza, vai lá, dá certo, pode ser, mas é muito fácil você errar. Então, a recomendação de forma geral, isso a gente viu baseado nas nossas experiências, né, Álvaro, aí, dos colegas dos nossos amigos e colegas aí, é de que extrair as credenciais do código sempre tem sido a melhor solução. Digamos assim, você tá ouvindo esse podcast e pensou, putz, tá tudo as minhas credenciais no meu código, vou remover tudo agora, vou fazer os PR. Só que, cara, tem uma questão muito importante. O Git, ele é uma ferramenta de versionamento. Ou seja, as versões passadas, elas continuam com essas credenciais. Não é porque você mudou elas que eles vão desaparecer do nada. Então, se alguém tiver acesso ao seu codebase e pegar teu commit history e voltar a versão, tua credencial continua lá. E tem algumas credenciais que ou é um transtorno absurdo para você mudar ou invalidar, que não vale a pena. Então, eu vou deixar a dica aqui que tem formas de você remover isso. Tem uma ferramenta chamada BFG, o famoso Big Fucking Gun, que você consegue fazer uma busca por um texto ou alguma coisa que já foi commitada e ele pega o teu Git, o teu histórico de Git, de commits, e ele sai fazendo isso retroativo e removendo esse valor de lá. Então você consegue manter o seu histórico de commits e de versões, você está alterando isso é um problema, dependendo da questão de auditoria. Tome cuidado, mas se você for um ambiente menos regulado, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas isso vai remover essas credenciais do seu código, deixando tudo mais seguro. Então, tome cuidado. Se você for fazer isso agora, use essa ferramenta. Então, se você ficou desesperado, se você ficou preocupado, né, o Álvaro comentou assim, né, não, se é um ambiente não regulado, não tem problema nenhum. Cuidado, pode ter problema também, tá? Mas, se você ficou desesperado e precisa resolver isso, BFG, Big Fucking Gun, é a solução, tá? O link vai estar no nosso site para a ferramenta, assim como também o link pro Git Secrets, que é a ferramenta que eu acabei de mencionar também, tá? Só para aqueles que ficaram desesperados, tá, gente? Por favor, não reescreva o histórico do seu Git, por favor. Mas e agora, continuando na mesma linha, né? Vamos dar uma amenizada aqui, porque não é todo desespero. Tem como você prevenir. E isso a gente fala por experiência própria, a gente colocou lá na empresa, nos nossos projetos. Tem sido fenomenal, que é a utilização de ferramentas para verificar a entropia de strings no seu código. Então, por exemplo, a gente tem utilizado hoje em dia uma ferramenta do Yelp, o Yelp do Detect Secrets, que ele integra no GitHooks. Então, antes de fazer o commit, ele vai varrer o seu código e por entropia, tá? Então, ele tem ajudado muito todos os repositórios. Hoje, nesse projeto que nós trabalhamos aí, eu e o Álvaro, nós temos mais de 200 repositórios, mais de 200 microserviços diferentes. Então, como gerenciar isso de uma forma em alta escala é complicado. Então, uma ferramenta como essa, ela tem sido fenomenal. Também vamos deixar o link ali, né, Álvaro, no nosso site. Yelp Detect Secrets. Um side note ainda sobre o Detect Secrets, ele é uma ferramenta extraordinária, foi dentro das melhores, a gente fez um R&D, né, uma busca por ferramentas de auditoria de senhas no código. E o interessante na verdade, o que é entropia, né? Buscar entropia no texto. O que é entropia? É quando os valores em sequência de uma string, de um arquivo, eles determinam que eles têm uma alta entropia, eles têm uma alta convergência, vamos dizer assim, de informação, e aquilo ali provavelmente é uma senha.
Então ele detecta aquilo e te diz. Daí você pode marcar, por exemplo, aquilo como se fosse um falso positivo. Se você tem um falso positivo, por exemplo, sei lá, de nome de variável estranho, eu recomendo você considerar o nome da variável que está dando falso positivo. Mas nunca aconteceu, pelo menos. Mas ele pode dar falso positivo, por exemplo, sei lá, em teste unitário, que você tem que testar senha, tem que testar alguma coisa e acaba dando mesmo falso positivo, você marca lá e passa de boa. E o Yelp Detect Secrets, ele tem plugins específicos, por exemplo, o jeito que o S3 gera keys é um jeito muito específico, tem o algoritmo dele. Então ele tem um plugin específico só para achar keys do S3. Ele tem um para achar connection strings no seu código. Ele tem um plugin lá que vai ver só se você botou connection strings hard-coded. Então ele é extremamente útil nesse sentido. Ele também suporta glob patterns, ele suporta você botar, como o Eduardo falou, tanto no Git como um hook, né, no seu antes de você commitar e você não subir, nem colocar no histórico de logs, né, como a gente falou desse problema que versionar isso, não precisa nem fazer rebase depois nem nada. E também acho que ele também tem uma versão server dele, digamos assim, que ele fica monitorando aquilo toda hora. É uma versão daí já é uma questão mais enterprise, acho que até maior, depende do flow de desenvolvimento, qual apetece mais. A gente preferiu às vezes até local, porque é mais ali, né, mais na hora, feedback de imediato, não precisa dar um push para ver se está funcionando tudo. Mas o Yelp ele é robusto nesse sentido e poucos falsos positivos. É excelente mesmo, fica a recomendação. Também link no post. Tá, não, isso é muito interessante. A gente vai pôr muitas ferramentas que a gente vai tentar compartilhar, também baseado na nossa experiência aí que possa ajudar. Então, o Detect Secrets, né, o R&D, o Álvaro que liderou essa pesquisa aí até, tem se demonstrado uma das melhores ferramentas mesmo aí, tá? Confira o nosso site lá para todos os links desse episódio. Bacana, a gente falou sobre quando o problema acontece. Você tem lá, a configuração tá errada, tá expondo dado sensível, mas vamos falar vamos olhar pelo bright side, pelo lado bom da coisa aqui, o que é o benefício, de ter configurações credenciais bem delimitadas no seu código. Então, se você tiver isso bem estabilizado, se você utilizar essas configurações como variáveis de ambiente e não injetá-las manualmente no seu código, como você colocar isso na parte do build time, né, no release time, que é, como a gente comentou no episódio sobre design, build, release and run, você consegue facilitar muito a gestão do seu processo de CI/CD. Sem falar também na paridade de ambiente, né? Você é aquele esforço que você coloca que te traz benefícios depois. Fica tudo muito mais simples de os imprevistos virem. O Taleb, né, fala, o Nicolas Nassim Taleb fala de você não ser frágil, você tem que ser antifrágil. Você torna a tua aplicação antifrágil. Você fica aberto a problemas virem e você resolver com uma facilidade muito maior. Além, claro, você pode apelar mais para configuration-based features, por exemplo, sei lá, você quer fazer uma feature que seja mais customizável, alguma feature que suporte alguma coisa extra, e se você seguisse esses fatores, vamos dizer assim, você tá mais aberto às externalidades. O teu código tá pronto para pancada. Pode vir feature, pode vir Scrum Master, pode vir Product Owner, pode vir o que for. Fica tudo muito mais fácil de lidar. A gente acabou de mencionar sobre questão de variável de ambiente. Isso é uma forma muito fácil para você extrair a configuração do seu código e pôr de uma forma mais dinâmica. Então, quando você fizer a injeção dessas configurações, dessas credenciais em variáveis de ambiente, e principalmente se você estiver rodando um ambiente em container, né? Se você estiver rodando Docker, isso fica muito conveniente para você gerenciar, fica muito mais fácil para você gerenciar. Aí você consegue criar uma automação muito mais eficaz. Você consegue passar essas configurações para um ambiente específico durante um pipeline no seu CI/CD, injetar isso baseado, ou até mesmo carregar isso vindo de um vault aí que a gente falou, de um serviço de configuração. Para não ficar tão abstrato como você utiliza isso, por exemplo, o Bitbucket, eu acho que é um exemplo bom de tratar, que você pode injetar durante o seu deploy variáveis de ambiente. Você tem uma página dentro do Bitbucket, cada repositório tem o seu, tem a nível de time também, mas vamos falar aqui de repositório, e lá
você consegue criar secrets de maneira segura, você consegue colocar esses valores dentro de uma dashboard, e daí você tem todo o controle de quem pode fazer, quem não pode, quem pode ver e quem não pode, e isso não fica comitado, aquela, né, você não pode revisar os meus cliques, você pode revisar meu código, mas meus cliques você não revisa. Então, você coloca tudo isso dentro de uma página e não está versionado, não tá tudo controlado, tá no ambiente seguro. Então eu acho que fica até mais fácil de visualizar qual é a maneira correta de fazer. O Heroku, por exemplo, você consegue setar via o CLI deles, ou até mesmo via dashboard. Também você consegue colocar os secrets que quando ele estiver fazendo o build, ele injeta dentro da tua aplicação. Então, cada provedor, cada pipeline tem o seu jeito, mas sempre tem um jeito certo de fazer, sempre tem um jeito seguro de fazer. E de forma similar, o GitHub também tem aí, eles tinham somente a nível de repositório pro GitHub Actions, os secrets, né? E eles acabaram de lançar semana passada a nível de organização. Então, se você estava pensando em utilizar o GitHub Actions e gerenciar os segredos, né, os secrets e as variáveis de ambiente, e estava tendo dor de cabeça porque era só nível de repositório, tá aí o spoiler, o news aí, atrasado uma semana, mas ainda valendo, que eles estão suportando agora a nível de organização. E um outro exemplo, que não é controle de código, né, source control, é o Kubernetes. O Kubernetes, por exemplo, tem vários serviços de configuração. Ele tem tanto o config map quanto a gestão de secrets. O config map permite você criar mapas de configuração, basicamente um JSON ou YAML, com essas configurações que ficam armazenadas a nível de runtime. De novo, ela está rodando a nível de runtime, não é criptografado. Os secrets dá a sensação de ser criptografado, mas também não é criptografado. Eles são mascarados, codificados em base 64 e salvo no etcd, tá? No teu cluster de etcd. Então, se você está utilizando Kubernetes hoje e acha que está salvando o secret tudo criptografado, desculpa, não tá. E para solucionar a questão dos secrets até e do etcd que não criptografa, tem um plugin chamado Sealed Secrets, CLED Secrets, e ele faz efetivamente a criptografia e salva ele depois no etcd com base64 e deixa você disponível como variável de ambiente para você acessar no seu pod. Então, também é uma solução bem válida e até relativamente simples de implementar, não é muito complicado, não. Não é muito complicado, não. Mas, assim, sempre que a gente comentou antes, a utilização de serviços como o Vault podem ser uma solução muito mais adequada, tá? Então, você ter essa gestão aí, de ter essas ferramentas, principalmente se você está utilizando o GitOps, se torna conveniente. Mas quando você puder utilizar um serviço como o Vault, o HashiCorp Vault, também link no nosso site lá, é uma recomendação nossa. Você pode gerenciar várias coisas lá, não só secrets externos, mas também até a emissão de segredos ou, por exemplo, credenciais para os consumidores dos seus aplicativos. A gente falou aqui muito sobre configuração, sobre credenciais, mas a parte do código, quando ele não deve ser versionado, quando ele deve ser separado, né? E um arquivo, por exemplo, que pode estar na sua codebase, tem que estar, uns arquivos que a gente chama os arquivos não determinísticos, os arquivos que, se gerados em tempos diferentes, eles vão ter efeitos colaterais e não vão refletir o estado que ele estava quando o artefato foi gerado. O package locker de JSON é um exemplo, porque ele usa o semantic versioning. Então, por exemplo, você tem uma API, sei lá, você usa o Lodash, uma biblioteca aí famosa de Node.js, e você coloca ali que você quer qualquer versão a partir da 4, mas pode cair 4.1, 4.2, 4.3, a última versão que tiver delas. Isso pode afetar um update nessa biblioteca, pode afetar, por exemplo, um teste. Se você fez em develop com a versão 4.1, você não salvou o package lock, você não restaura ele, por exemplo, sei lá, no staging, se você atualizar a biblioteca entre esse meio tempo, pode quebrar algum teste e o artefato ficar inválido, então o artefato não funcionar mais. Então, esse tipo de artefato, o código gerado, ele tem que estar dentro da tua codebase, ele tem que estar versionado ali dentro porque ele tem que ser determinístico. O código que você rodou uma vez, você vai rodar 1 milhão de vezes depois, ele tem que ser 1 milhão de vezes o mesmo resultado. Então, isso é fundamental que você tenha. Mas, em casos que, se você gera o código toda vez, ele vai ser igual, independente do que seja. No episódio passado eu usei o exemplo da DSL. Se você tem ali, às vezes, usa o Antler,
que é uma biblioteca para você criar linguagens de programações para domínios específicos, você tem ali um arquivo de descrição, ele vai gerar um código para aquilo, ele vai gerar sempre, mas ele vai sempre gerar da mesma maneira se você tiver o mesmo descritor e a mesma versão de biblioteca, claro. Então, isso não vale a pena você deixar na tua codebase, porque vai poluir muito. E, por exemplo, se na hora de um PR que vai mudar, vai ter um monte de código gerado que você não faz ideia do que é. Então, tome cuidado também bastante com isso. Sempre olhar se é determinístico ou não é. Se é determinístico, eu tiro da minha codebase, não precisa estar lá. Se ele tem efeito colateral, salva junto e, infelizmente, vai ter um arquivo de 4.000 linhas com package lock JSON que você tem que ocultar toda vez que ele for gerado. 4.000 linhas, você foi bem bondoso, né, Álvaro? A gente tem aí projetos hoje em Node.js que tem mais de 15 a 20 mil linhas aí no package lock, tá? Isso acontece em outras linguagens também. Então, é aquele segredo, aquele fator, né? Se for determinístico, se é um código gerado determinístico, o mesmo input, o mesmo output, não precisa versionar. Mas, se com o mesmo input ele possa gerar um output diferente, tem uma saída diferente, versiona. Então tá aí, a gente cobriu bastante sobre configuração, sobre credenciais e sobre código também. Quando versionar ou não versionar o código, quando gerenciar a sensibilidade do seu código aí e o determinismo dele. E a interação sobre tudo também, né? Como a gente falou no começo, são 3 elementos químicos voláteis. Nunca misture-os. Sempre deixem separadinhos, cada um nas suas caixinhas. Olha o pipoco. Então agora a gente falou sobre configuração, credenciais e código. A gente espera que você tenha gostado desse episódio, assim como dos episódios anteriores. Então, por isso, nós estamos começando uma corrente. Para cada 10 amigos desenvolvedores que você compartilhar o nosso podcast, os nossos episódios, você vai salvar a vida de um desenvolvedor no final de semana fazendo o deploy. Então, estamos começando a nossa corrente hoje. Compartilhe. A cada 10 desenvolvedores que você compartilhar, um final de semana é salvo. Isso, se você não recebeu a corrente do Orkut, tá aqui sua corrente. Isso agora. E isso, sem brincadeira, isso ajuda muita gente a ter mais engajamento, novos desenvolvedores. Aqui a gente se diverte muito fazendo, a gente aprende muito fazendo, e a gente quer espalhar a palavra aí, espalhar o jeito de desenvolver software, como é legal fazer, como a gente se diverte fazendo. E é basicamente isso. Esse é o call to action da hoje. Espalhe para os seus amigos, conte para os seus colegas de trabalho que tem um podcast aí falando sobre nuvem, desenvolvimento e tudo mais. Então, acho que hoje o episódio é isto. Muito obrigado a todos. Obrigado pelos feedbacks que nós temos recebido. Não esqueça de mandar o seu, se você ainda não fez, no team@unbounded.dev. Esse é o nosso e-mail. O Álvaro e eu estamos disponíveis também no LinkedIn. Qualquer coisa, deixa no nosso site lá que estamos à disposição. Também agora temos nossa página do Facebook. Curta, todos os episódios vão sair por lá também, caso você ouça pelo site, não use um aplicativo de podcast. E obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado do fundo do coração e até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Tchau.